Oi, dona Silvia, estamos aqui, né, mais uma vez para atender a senhora, nossa cliente aí de São Paulo. Hoje é dia 1º de outubro de 2012, 1h da manhã, do domingo para a segunda, e a gente está aqui para embarcar a nossa amiga Dora Neide, né? E mostrou realmente estar decidida. Nesse tempo todo eu nunca tinha visto uma pessoa comprar uma passagem com o próprio cartão e demonstrou que realmente é uma pessoa honesta e estava realmente querendo ir, né? Então, assim, eu desejo uma boa sorte para a senhora, para ela também, que já começou bem, mostrando que tem palavra, certo? E gostaria de dar um recadinho também para todos os nossos clientes aí de São Paulo e até os de Maceió. Essa cliente, muita gente está comentando aí que a do lar é só dinheiro, dinheiro, que tem que dar dinheiro. Pois é, a dona Silvia é uma cliente que já está renovando o contrato com a gente pela 3ª vez. Para provar para os senhores que não é só dinheiro, a dona Silvia vai receber a Dora Neide sem ter gasto R$1. Ainda vai pagar a agência, certo? Por quê? Porque a gente confia. Quando a gente atende um cliente que vem do Google, que a gente não sabe quem é natural que a gente faça aquelas normas de procedimento do site. Mas quando há já uma relação de fidelidade, como ela mesma falou, eu sou cliente fidelizada da do lar, então não há porquê a gente desconfiar. A prova é que está indo já o recibo, o contrato assinado, entendeu? A moça também confiou, porque é preciso que a patroa que está em São Paulo ligue diretamente para a candidata. O problema é que vocês estão olhando como se elas fossem uma mercadoria no site, aí vê o vídeo e faz, manda essa. Não é assim. Para ela tomar essa decisão, né, Neide? Não foi fácil. Não foi fácil, mas você, para chegar ao ponto dela comprar uma passagem no cartão dela, pergunte a ela quantas ligações ela recebeu da dona Silvia. Várias, né? Várias ligações. Várias ligações, mas a gente está com vários clientes, inclusive vão ver esse vídeo e vai dizer, mas ela estava na frente, por que ela veio? Ela estava à disposição fazia mais de 2 meses. Recebeu o telefonema de alguém? De ninguém. Porque os senhores estão querendo fazer como se ela fosse uma mercadoria. E ela tem todo o direito do mundo de falar com vocês. Porque quando ela recebe a ligação do cliente, tá? É totalmente diferente. Você não se sente segura? Com certeza. Porque a agência fala, mas ela precisa ouvir e ver no telefone dela para onde ela está indo. Ela também tem as perguntas dela a fazer, com quem ela vai conviver. Então que fique de lição. Dona Silvia está passando na frente? Tá. Não foi por dinheiro não, tá? Não foi por dinheiro. Então, muito obrigada.